Então, Pedro, o que é o yoga além da ideia da prática de um exercício físico? Como eu falo sempre, o yoga ele tem vários significados, ele pode ser muitas coisas, as pessoas interpretam de várias maneiras. E um significado que é bem presente no Ocidente, no Brasil principalmente, é o yoga como exercício físico. Então, se você conversar com as pessoas aqui, elas vão remeter sempre às posturas do corpo, as asanas, ficar de cabeça para baixo, fazer a postura do cachorro, né? E isso é tido como yoga. Dizer que isso é yoga não é uma coisa correta, assim, no sentido mais profundo da palavra yoga. Mas, de certa maneira, a parte do yoga que ficou popular no Ocidente. Então, sendo bem específico, o yoga, além do exercício físico, como você vai desenvolver a sua mente. Então, o yoga, além do exercício físico, ele é a meditação, propriamente dita. Isso é o yoga, porque o yoga não é um exercício físico. Então, a própria estrutura da frase o yoga além do exercício físico, ela não está correta. Porque o yoga nunca se coloca como um exercício físico. No yoga você pode ter posturas físicas, mas são maneiras de meditar. Então, você se imagina como um yogi, né? Um yogi é a pessoa que se dedica ao yoga. Existe o yoga budista, existe o yoga hindu, ou seja, sistemas de desenvolvimento da mente, de treinamento da mente, que utilizam vários recursos, entre eles o corpo. Então o yogi está desenvolvendo a sua meditação, está treinando a sua mente, e um dia ele começa a experimentar posições. Porque assim como você pode meditar sentado, você pode também meditar deitado. Só que meditar deitado tem uma série de implicações que são diferentes de você meditar sentado. Quando você medita deitado, você tem um relaxamento maior, mais facilmente você cai no sono por causa da estabilização da circulação sanguínea. Você não tem partes que estão tendo uma pressão maior sanguínea e outras menor. Você tem uma estabilização, o corpo inteiro fica igual, né? Então isso acarreta implicações. Quando você medita sentado, por exemplo, você consegue manter mais a sua atenção. Porque o simples fato de você se manter ereto é um fato que te ajuda a se manter atento. Então as posturas têm implicações. Fora essas implicações, a gente tem implicações no nosso sistema nervoso, quando a gente faz alguma postura específica, nos nossos chakras, nos nossos canais de energia, que foram muito bem estudados dentro da medicina oriental, tanto da medicina indiana quanto da medicina chinesa. Então, não podemos chamar as posturas que um yogi adota durante a prática meditativa de exercícios físicos. Ele simplesmente utiliza as possibilidades do corpo dele para promover diversos estados mentais. Então, assim como o corpo humano tem a possibilidade de ficar sentado, ele tem a possibilidade de deitar, ele tem a possibilidade de ficar de pé, ele tem a possibilidade de inverter as pernas, ele tem a possibilidade de torcer o corpo. E essas possibilidades vão acarretar em mudanças mentais, em estados mentais diferentes, em estímulos energéticos diferentes, em estímulos orgânicos diferentes. Então, o yoga só existe além do exercício físico, porque ele não é um exercício físico, ele é uma prática de meditação. Quando a gente está falando do yoga enquanto exercício, movimento, a gente está se referindo ao yoga do corpo, a um tipo específico de yoga, que é conhecido na Índia como Hatha Yoga, yoga do corpo, onde é que você usa o seu corpo como meio, como um veículo, para alcançar o despertar, para alcançar a libertação maior mental, para você aprofundar a sua percepção da realidade. Entendi. E vou fazer mais uma pergunta. Uma pessoa para praticar o yoga, existem práticas que a pessoa está sentada também. Isso. Então, assim, uma pessoa que pratica o yoga, ela pode praticar um tipo de yoga que não seja o Hatha Yoga, por exemplo. Ela pode praticar o Bhakti Yoga, ela pode praticar o Karma Yoga, ela pode praticar o Inani Yoga, ela pode praticar vários outros tipos que não são tipos
que se focam no movimento do corpo. Tá? Então, o que acontece? O foco do yoga é você despertar. O objetivo do yoga é o despertar espiritual pleno. É você conseguir a sua libertação desse ciclo de reencarnações, de sofrimento que a gente vive. Então você sair disso. É a libertação da sua mente, das entraves, das emoções, do corpo, do pensamento, que é o que a gente aprende nessa sociedade. Isso pode ser feito através do corpo, Hatha Yoga. Isso pode ser feito através da devoção. Então você se devota a uma divindade, você escolhe uma divindade que você afiniza, ou que você gosta mais, se devota a isso. Isso é o Bhakti Yoga, que consiste em orações, em trabalho num templo, num local que está ligado àquela divindade. Pode ser trabalho voluntário, doação do seu tempo, do seu esforço, que é o Karma Yoga. Pode ser o desenvolvimento da sua mente, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da concentração, para você entender mais a fundo esse despertar espiritual, que é o Jnana Yoga. Pode ser o Raja Yoga, que trabalha mais com o desenvolvimento da mente, mas levando em consideração as outras etapas, como o desenvolvimento da respiração, da energia, da concentração, da atenção plena, de várias outras faculdades também. Então, existem outras possibilidades de yoga, que não é a yoga do corpo. Hoje em dia, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento científico, todo mundo sabe que precisamos nos desenvolver de uma maneira integral. Então, por mais que você pratique um yoga que está desenvolvido, está mais focado no seu trabalho mental, você necessita de um trabalho físico também para manter a sua saúde. Agora, a ênfase que você vai dar num desses dois é que vai determinar o tipo de yoga que você está praticando. Tá? Isso não vai ser uma coisa espontânea, a pessoa vai escolher, ela vai ter uma escola para isso, né? Alguns países possuem escolas para esses diferentes tipos de yoga. A Índia possui escolas que vão trabalhar mais com o Hatha Yoga, nas suas versões mais modernas, como, por exemplo, Ashtanga Vinyasa Yoga, que é muito popular, né? Que é chamado basicamente Ashtanga Yoga, que é um yoga de desenvolvimento do corpo para te permitir isso. Mas entenda sempre, é você buscar um estado mais profundo de mente através de um sistema amplamente testado por diferentes pessoas através da história, que são os yogis. E o yogi é uma pessoa que se dedica para questões mais profundas desse despertar. Ele é um profissional do despertar espiritual. Esse é um yogi. Se ele veste roupa indiana, se ele veste roupa chinesa, se ele veste roupa brasileira, não importa. O yogi é uma condição mental, é um estado mental que a pessoa vive. É uma condição mental que ela vive. Não é uma aparência que ela se coloca na internet ou se coloca para outras pessoas. Então, como funciona a meditação especificamente dentro do yoga? Você pode falar de alguma técnica, dar um exemplo? Então, quando a gente pensa assim, como que a meditação funciona no yoga, a gente está pensando no que ela se diferencia de outros tipos de meditação. Né? Qual que é a diferença, então, da meditação yoga e se comparando com a meditação budista, por exemplo? O que eu vejo, assim, que o foco do yoga é o samadhi. Então, o foco, assim, da meditação do yoga é o samadhi. E esse samadhi, ele acontece pela unidirecionamento da mente. Então, você vai focar essa mente, você vai aprofundar e você vai chegar a níveis mais sutis de consciência até que você consiga sair dessa condição pequena que você tem, dessa condição normal que você tem, e transcenda para estados mais sutis de mente, onde você consegue expandir, consegue entrar em contato com o cosmos. Então, o objetivo é você chegar por meio da fixação, pelo trabalho da concentração no samadhi. Tá? Você vai passar por várias etapas até chegar nisso. Outras meditações focam em você desenvolver a sua atenção, a sua mente, o alerta à mente, a presença da mente. Não importando
se você está em introspecção ou não. Tá? Você vai desenvolver mais uma sabedoria da mente. Por exemplo, a atenção plena no budismo, ela é muito focada no caminho da atenção plena ou da introvisão no budismo, seriam práticas para você desenvolver a sua mente para que ela perceba essa transcendentalidade, esses elementos do despertar na realidade. No caminhar, no comer, no viver. E o objetivo também é o objetivo do Nirvana, é o objetivo do Samadhi, mas ele vai acontecer de um caminho diferente. Tá? Então assim, a atenção plena vai existir no yoga também. A atenção plena vai existir nas meditações taoístas. Mas a ênfase que vai se dar no desenvolvimento da concentração e da introvisão, ela vai ser diferente de escola para escola. A ênfase que você vai dar em determinadas técnicas, por exemplo, no Zazen japonês, você vai ter muitas técnicas de conscientização da respiração. Na técnica budista do Vipassana, também de você se conscientizar da respiração. Já no yoga, você vai ter muitas técnicas de controle da respiração. Porém, isso não quer dizer que não existam técnicas de conscientização da meditação. Então, digamos que assim, os princípios da abordagem são diferentes, existem técnicas iguais e diferentes, mas a maneira como vai se proceder isso, ela vai variar muito de mestre, de professor, de escola. Então, basicamente, o yoga está almejando o libertar da mente, assim como a meditação budista está almejando o libertar da mente. Mas como esse método vai interpretar esse libertar da mente, esse processo, isso vai mudar drasticamente. A ênfase na concentração versus a introvisão vai mudar drasticamente. O tipo de técnica de visualização, ou de respiração, ou de atenção, também vai mudar de uma para outra. Tá? Então não é uma resposta assim, que seja uma resposta fácil e definitiva, assim, a meditação no yoga é assim, né? Porque senão você reduz ela a uma coisa muito estável, a uma coisa muito observável, que não tem muitas transformações e não tem muita variedade. Então assim, a meditação no yoga é tão diversa quanto a meditação no budismo, e é impossível você definir ela, né? Você precisa conhecer. Então você conhecendo um sistema de yoga, um tipo de yoga e aprofundando nele, você vai descobrir como que vai acontecer isso. Tá? Mas vão ter práticas de meditação formal, sentado, com concentração, e vão ter práticas de meditação menos formal, onde você vai praticar mais a sua atenção. Você pode recomendar alguma leitura, né, para quem quer conhecer mais sobre yoga? Além da pessoa buscar pessoas que conhecem, que trabalham com yoga, seja o Hatha Yoga, seja o Raja Yoga, Kundalini Yoga, aquilo que ela tiver atrás, né? Ela pode também ler duas obras que eu considero que vão trazer bastante desse pensamento do yoga, que são obras hindus, que estão dentro do pensamento hinduísta. Uma delas é Yoga Sutras, que foi escrito pelo sábio indiano Patanjali. Então, Yoga Sutras é uma obra que revela, que mostra a ciência do yoga, né, como é muito chamado atualmente, e o que o Patanjali considerou 8 passos para o desenvolvimento do yoga, que vão desde a sua mudança ética, de você se tornar uma pessoa mais ética, uma pessoa mais correta, até você se desenvolver em posturas para a prática da meditação, que começa com concentração, que vai se desenvolvendo para abstração, até chegar no nível do samadhi de absorção. Então são várias etapas. É muito interessante esse comentário, porque é um livro bem antigo, provavelmente na mesma época, ou um pouco antes da Era Comum, né? De Cristo, né, que a gente fala. Uhum. Então é algo bem antigo e extremamente atual. O livro A Ciência do Yoga, eu recomendo muito, porque tem comentários muito bons, e é uma obra bem difundida no Ocidente sobre essa natureza do yoga, né? Sobre o Raja Yoga ou Ashtanga Yoga. Uhum. Outra obra bem interessante que vale a pena a gente ler
é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma obra que traz uma alegoria, traz uma narrativa que fala da jornada do Arjuna, onde que ele tem que decidir, né, como príncipe, qual vai ser o futuro do seu povo, como que ele vai lidar com a batalha. E para isso ele conta com a ajuda de Krishna. Então a divindade, o avatar de Krishna apoia ele nessa decisão, nessa experiência no campo de batalha. E isso é muito legal porque é uma metáfora para a nossa condição mental quando a gente enfrenta os desafios da nossa vida. Onde a gente tem o eu que precisa ir adiante, que precisa lutar, que precisa resolver, que precisa vencer. A gente tem algo dentro da gente profundo que nos inspira a fazer isso melhor. Mas a gente tem os nossos vícios. Então, no Bhagavad Gita, o Arjuna precisa lutar nessa guerra para que aquilo que ele considera melhor aconteça contra os entes queridos, contra os parentes, contra as pessoas que ele gosta. Que é mais ou menos o que acontece com a gente, porque a gente gosta dos nossos vícios. Então, no nosso processo de desenvolvimento, a gente trava uma batalha contra aquilo que a gente gosta para realizar aquilo que a gente sente que é o melhor para a gente. Ou aquilo que a gente intui que é o melhor para a gente. Então, tanto o Bhagavad Gita quanto a ciência do yoga, o Yoga Sutras, são obras que vão fazer a pessoa aprofundar no yoga. E não ficar numa visão superficial, né? De que ele é apenas um exercício físico. Sim. Certo? Então, eu vou acrescentar mais uma pergunta. A partir do que você está falando, o yoga, assim como, por exemplo, o taoísmo, ele não se preocupou tanto com o aspecto assim, filosófico, científico, na escrita, ele usa mais a metáfora para passar assim, o conhecimento? Muito interessante. O pensamento indiano, ele tem muitas semelhanças com o pensamento grego, porque ele é extremamente organizado, ele trabalha com muitos níveis de taxologia, existem termos para vários níveis de consciência profundo, que foram termos criados dentro do yoga, dentro do hinduísmo, dentro do Vedanta, para se referir a esses estados. Então ele, filosoficamente, cientificamente, ele é muito bem organizado. É um sistema muito completo que tenta descrever, nomear estados profundos, estados diferentes. Então ele tem, sim, uma natureza bastante filosófica, científica, a prática do yoga indiano, que se diferencia bastante do taoísmo e do zen, que já tem um interesse maior em não em nomear, em classificar e organizar esses estados transcendentais de mente, ou de ser, mas sim de promover a experimentação disso. Então, quando a gente vê uma classificação de etapas, igual do Yoga Sutra, versus um koan, você vai ver a preocupação, né? Ambas são importantes e existem em todos os caminhos. Mas quando o Patanjali formula essas etapas, ele está pensando em prover as pessoas que vão praticar o yoga no futuro de etapas organizadas desse caminho, mesmo sabendo que o caminho pode mudar muito de pessoa para pessoa. Então é uma preocupação filosófica, científica, prática, que no taoísmo, no zen, não é algo que é colocado como um valor muito essencial. Porém, você tem muitos trabalhos muito organizados e sistematizados que vão explicar o pensamento zen, que vão explicar o pensamento taoísmo. Mas sempre se fala muito para você não ficar tão preocupado com o dedo que aponta para a lua, e sim com a lua. Eu acho que isso vale para o yoga também, sabe? Senão a gente vale para tudo, senão a gente vai ficar muito preso ao asana, à postura do corpo, sem tentar entender por que a gente está fazendo aquela postura do corpo, né? Então eu sou capaz de permanecer de cabeça para baixo, numa postura muito complexa. Para quê? Para que você faz isso? O que você quer com essa postura? Né? Qual o estado consciencial que você chega com essa postura? Se o objetivo é o desenvolvimento da mente, como que o seu corpo te ajuda nisso?
Se o corpo e a mente são integrados, como que isso aparece no seu movimento? Ao invés de ficar preso simplesmente à estética daquele movimento. Ou a beleza, como a gente quiser chamar. Tá? Certo.